De que maneira o Supremo vai se apresentar em relação a esse assunto? Esse assunto que Marina explicou super bem, né? Que já tem aquela PEC dentro do Congresso, todo o trâmite. Aí uma parte da sociedade fica assim, o Supremo acha que tem que legislar, minha Nossa Senhora. E aí outra parte fala, poxa, mas se não tem uma lei aprovada dentro do Congresso, o assunto tem que ser judicializado. A vida não fica parada à espera das decisões dentro do Congresso. A vida é muito dinâmica, as coisas continuam acontecendo e os assuntos, na ausência de leis, são judicializados. Bom, se até com lei já é judicializado, né? Clarissa Oliveira, nos conte. Eu não vou fazer um pedido de como é que fala? Quando você vê o futuro, aquela bola que premonição. vê o futuro, a premonição, o que vai acontecer e tudo mais. Mas assim, uma tendência, deixa eu ser mais gentil, né? Uma tendência do que pode acontecer, Clarissa. Muito bom dia para você, dia. Elisa. Bom dia para todo mundo que está acompanhando ao live. A Marina também lá em Brasília, que está aí de olho nesse assunto que é tão polêmico, né, gente? Elisa, é o seguinte, o que a gente pode esperar desse julgamento de hoje? Tem, de fato, um empenho do Supremo Tribunal Federal em se posicionar, em marcar posição em relação a esse assunto. Lembrando, tem, como a Marina já trouxe, essa polêmica toda sobre confronto com o Legislativo. Vou entrar nisso daqui a pouquinho, mas antes vamos falar um pouco sobre a perspectiva para esse julgamento. A gente está a apenas um voto de formar maioria. E a gente tem aí 3 ministros para votarem. Tem gente fazendo ali aposta nos bastidores, a gente sempre tem um joguinho de aposta, algum fazendo um palpite aqui, um palpite ali, então não dá para cravar nada, porque só não é o jogo do bicho do Supremo, né? que vão decidir. Mas eu posso passar para vocês esses palpites, pelo menos que eu ouvi, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem uma avaliação ali de que a definição pode ficar ali, talvez, nas mãos da ministra Carmen Lúcia ou também do ministro Luiz Fux, porque haveria uma expectativa de que Toffoli se posicionasse ali por algo como um meio termo. E aí, quem sabe, haveria a possibilidade, então, de o STF bater o martelo em cima dessa descriminalização do porte de maconha com uma quantidade específica, determinando o que deve ser tráfico, o que deve ser consumo próprio. Clarissa, deixa eu já fazer Nossa, fui muito gauchesca nesse Clarissa. É porque quando a gente passa as férias no Rio Grande do Sul, tu sabe, né? Que daí a gente volta daquele jeito muito tri. Deixa eu fazer um 2 em 1 com você, por gentileza, e na sequência eu chamo o Theo Cury, porque tem esse lance desse embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Eu digo embate, né? Porque visto de fora, existem muitas críticas de, puxa vida, o Supremo fica legislando. Mas é um assunto que demanda a sociedade, né? Que as pessoas têm interesse, muitas têm a necessidade, inclusive. Naturalmente, esse caminho de você ter, bom, se não tem uma lei que me ampare, eu vou judicializar o assunto. Primeira coisa, o Supremo funciona provocado, né? Não é da cabeça dele que o Supremo decide, eu vou votar isso aqui. Existem ações que são apresentadas junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma definição. E o que está sendo discutido nesse julgamento, Elisa? Isso é muito importante. A gente não está discutindo liberação das drogas, a gente está discutindo isonomia no tratamento de quem é preso com uma quantidade de drogas, para dizer quem é traficante, quem é usuário, porque hoje o que acontece? O pobre negro da periferia, que não tem oportunidade, que é preso com uma quantidade, às vezes mesmo pequena, de maconha, é considerado traficante por uma questão de preconceito. Preconceito que existe estrutural, das forças policiais na sua essência. Não é nem que seja proposital, a gente está falando de um preconceito estrutural, de partir do princípio que essa pessoa é um criminoso, mas o playboyzinho, rico, que está lá dirigindo o carrão dele e é preso e é detido com uma quantidade de maconha às vezes equivalente, quando não maior, às vezes é liberado, muitas vezes é liberado. Então, é preciso ter um critério objetivo e o Congresso se omite dessa discussão.